Olá, queridos, aqui é o pastor Aelson e quero convidá-los a participar da Ceia do Senhor. Mas antes eu quero trazer essa pequena reflexão. A Ceia do Senhor é uma ordenança do próprio Jesus à sua igreja. Essa ordenança é observada pela maioria das tradições cristãs. Apesar de ser conhecida de todos os cristãos, muitos não entendem plenamente o seu significado. Por isso trazemos essas interpretações sobre a Ceia do Senhor. Primeiro, a Ceia do Senhor é uma instituição de Cristo. Quero trazer à memória o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quero que vocês observem comigo a expressão "fazer isto". Percebemos que se trata de uma ordem do Senhor Jesus. É um imperativo e fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja quando Jesus repete a expressão todas as vezes que, mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Segundo, a ceia do Senhor é um memorial. Em lugar algum das Escrituras mencionam o pão e o vinho, se tornando literalmente o corpo e o sangue do Senhor na hora em que o partilhamos. Pelo contrário, Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Os elementos são, portanto, figurativos e não são literais. Quero também chamar a atenção de que a ceia do Senhor é um ritual de aliança. Os orientais davam muito valor às alianças e as respeitavam. Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho fazem parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ao contrário de uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo o que era e passava para o outro, e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança do seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança, lembrando que este ritual dava condição ambas as partes a se misturarem, a compartilharem os seus bens. Isto dizia o quê? Que suas vidas e tudo o que era de um passava a ser do outro e assim vice-versa. Por isso, um ritual de aliança. A ceia do Senhor também é um ato de comunhão. No tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festas do amor. Isso está registrado também em Judas, no versículo 12 dessa pequena carta, o que reflete parte de seu propósito. As ênfase na expressão corpo, que encontramos no ensino bíblico da ceia, reflete esta visão de unanimidade e comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente todas as culturas e épocas. E a mesa do Senhor não deixa de ter também esta característica. Mas a ceia do Senhor também é um ato de consequências espirituais. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que dela participam. E concluindo, a ceia do Senhor também é bênção. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo chama para a seguinte expressão: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe o termo cálice de bênção. Isso não é figurado, é real. A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais sobre aqueles que dela participam.
Um outro termo empregado neste versículo, que nos revela algo importante, é a comunhão. Quando ceamos, estamos pela fé acionando um poderoso princípio. Temos comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. O que isto significa? Que somos verdadeiramente abençoados em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.